Letícia. Então, tá bom, gente. Então, vamos começar, né? Sem mais delongas. Pessoal, boa noite. Hoje eu começo aqui a minha fala, primeiramente agradecendo muito, né? Agradecendo muito a todos vocês que estão presentes aqui, porque hoje é a nossa última aula, né, teórica, digamos assim, desse nosso curso aqui de extensão. Eu agradeço muito todos vocês pelo empenho, porque não é fácil, né? A nossa ideia realmente aqui é criar uma rede mesmo de apoio entre nós, professores, né? Compartilhamento de conteúdo, de material, de experiência. Então, eu agradeço demais a disposição de todos vocês, né? Estarem aqui. A gente sabe, né, das dificuldades. Agradeço também. Novamente eu vou agradecer, ela não está aqui, mas eu vou agradecer a pessoa da professora Emma, Marta, porque assim, se não fosse a parceria, a amizade, né, a troca entre nós, não seria possível esse projeto acontecer, né? Agradeço também ao Matheus, à Odileia também, que ainda não chegou, e pelo apoio, né? Pelo suporte, que também, se não fosse a ajuda desses dois, também a gente não conseguiria. E por último, mas não menos importante, né? Quero agradecer hoje a participação, né, do professor Dionei, do Dionei, né? Vou falar que assim, não vou falar muito não, porque, né, enfim. Mas o professor Dionei, ele é o professor, agora professor titular, né? Que chique. Conquistado aí recentemente, professor titular da Universidade de Brasília. Ele né, fez e faz ainda estudos, né, de línguas indígenas, orienta trabalhos aí ensino de língua portuguesa, né, tem uma vasta experiência em pesquisa, ensino e extensão, e o professor Dionei, eu tive o privilégio, porque é um privilégio mesmo, não é para qualquer um, eu tive o privilégio de ser orientanda dele de doutorado, né? Então, muito do que eu trago da minha experiência enquanto professora, pesquisadora, eu aprendi com ele, certo? Então, assim, é um prazer imenso ele ter aceitado participar aí do nosso projeto, aí a gente, né, lutando aí para criar essa rede mesmo de apoio, e eu agradeço demais, Gionei, aí pela sua disposição em poder participar do nosso projeto. Então, hoje, né, a fala, né, é dele, ele vai trazer aí algumas reflexões aí sobre a voz passiva, e aproveitem bastante, viu? Porque, como a Letícia falou, é mara, sensacional. E é isso. Eu deixo a palavra com você, professor. Boa noite a todos. Muito obrigado, Cristina. Eu fico muito honrado de estar aqui hoje com vocês, porque é muito bom falar com professores e com professores em formação. E é muito bom estar na presença da Letícia e também da Cristina, que foi minha brilhante aluna de doutorado. A Letícia foi brilhante aluna de mestrado. E eu tenho muito orgulho, né, do percurso que a Cristina está trilhando. É um dos meus estandartes quando eu falo desse processo de formação e de criação de pessoas que pensam a nossa sociedade, que querem fazer uma sociedade melhor, né? Então, estão aqui duas representantes desse trabalho em que a gente acredita de mudar a sociedade, né? Então, não é utópico, não. A gente está mudando a sociedade, aos poucos, mas está. Eu tenho muito orgulho da professora que Maria Cristina se tornou, do doutorado que ela fez, e aceitei com muito prazer estar aqui hoje com vocês. Eu ia começar de uma forma, mas eu vou começar de outra, provocado pela Letícia. Então, eu vou compartilhar a tela e já alterei aqui a minha apresentação. Acho que aqui é um grupo em que a maioria é professor, correto? Vocês podem abrir microfone, abrir vídeo, eu gosto de ver gente. Então, vocês estão vendo aí uma tela minha, não estão? Sim. Muito bem. Então, eu ia começar de uma forma, vou começar de outra. E por que eu falei que eu estou lidando com professores? Porque a gente tem um planejamento, mas o planejamento ele pode ser alterado. Não, ele vai ser alterado. Então, vamos começar com uma notícia. Eu quero que vocês conversem comigo sobre essa notícia e examinem os verbos e as orações que temos aí nessa notícia, né? Palestino morre depois de esfaquear soldado
é o título da notícia. Então, ao começar pelo título, a gente já fica meio assim se perguntando: bom, o palestino ele esfaqueou um soldado, mas o palestino morreu. Morreu de quê? Né? A notícia já nos dá uma noção de um verbo sem um agente, né? É como se o palestino tivesse morrido do nada. Mas ele coloca duas coisas combinadas, né? Desculpem, essa notícia não é recente, essa notícia é muito antiga. E eu sempre abro o meu curso de morfossintaxe contrastiva na UNB com esse slide. Ele é um dos meus slides de abertura, então eu vou fazer isso em homenagem à Letícia hoje. Então, um palestino é a notícia da France Press de 2015. Então, não é de agora, não. Mas vocês vão perceber que o conflito entre palestinos e israelenses ele é atemporal, quase, né? E a notícia vai dizer assim: um palestino disfarçado de jornalista esfaqueou e deixou gravemente ferido nesta sexta-feira um soldado perto da colônia de Kiryat Arba, na Cisjordânia ocupada, e foi morto pouco depois, informou o exército israelense. Então, os personagens dessa história estão postos, né? Um palestino e o exército israelense. A primeira pergunta que eu faço a vocês, eu quero ouvir vocês, eu não estou aqui para dar palestra, a gente está aqui numa aula dialógica, né? Afinal, o palestino morreu, como o título informa, ou ele foi morto? Foi morto. Foi morto. Claramente foi morto. Mas o título já queria nos induzir a uma noção intransitiva, né? Mas uma intransitiva em que ele morreu como se fosse uma causa natural. E qual a diferença entre morrer e ser morto? Morrer pressupõe-se que seja algo natural, né? Aham. Ser morto que alguém ocasionou a morte Perfeito. dele. Tem um agente no ser morto. Apesar de ser uma forma de voz passiva, a gente pressupõe um agente. Perfeito. Qual é a diferença semântica, então, entre morrer e ser morto? Morrer, como você bem colocou, dá a ideia de que é uma coisa quase natural, né? Todo mundo vai morrer um dia. Ser morto não é natural. Ser morto tem uma causa, tem um agente externo. Como o palestino é apresentado na notícia? Perfeito. Então ele é um enganador, um charlatão, alguém que de má fé se disfarçou de jornalista e fez o quê? Uma maldade. Qual a maldade que ele fez? Esfaqueou o soldado. Esfaqueou e deixou gravemente ferido o Diferente. soldado. E depois o que aconteceu com ele? Foi morto por quem, gente? Foi morto como? Foi morto por um ato divino, um raio que caiu do céu e o matou? Como os soldados israelenses são apresentados na notícia? Uma vítima, né? Mas eu Eles são... penso que o soldado matou. Essa é a questão. Eles são colocados como vítima, porque eles entram numa posição de alvo do esfaqueamento e de ter sido deixado gravemente ferido. Então, o palestino entra como agente malvado, o soldado entra como a vítima, o paciente que sofre o processo. E a gente vai construindo essas imagens enquanto a gente lê. E no final das contas, a gente sabe que quem matou o palestino foi o exército, mas isso não é dito. Onde é que foi parar o agente da passiva? Um palestino foi morto pouco depois. Quem matou o palestino? Excelente pergunta. Pelo contexto da notícia, a gente deduz lá longe que quem matou o palestino foi o próprio exército israelense, mas isso não foi dito. Vocês estão percebendo que isso não foi dito? Sim. E a estrutura que foi usada para não dizer quem é o agente é a estrutura que permite esconder o agente, a voz passiva. Por que o agente na frase 5 foi omitido, então?
Aí a gente vai falar da intenção da notícia. Qual foi a intenção da notícia? Mocosar responsabilidades. Perfeito. A palavra mocosar é perfeita. Aqui em Brasília a gente usa muito. Brasil afora, vocês entendem o que é mocosar? Suponho que seja esconder. Esconder. Esconder de maneira deliberada. Essa é uma diferença importante. Então, o agente ele foi omitido de maneira deliberada, porque qual era a imagem que se queria construir com essa notícia? De vítima, né? De vítima, enquanto que o palestino era o mal da história. Completamente culpado. Nenhuma culpa, mas quem morreu? Aham. Quais as diferenças, então, entre soldados mataram um palestino e um palestino foi morto? O que a gramática tradicional vai falar? A primeira frase está na voz ativa, a segunda frase está na voz passiva. Mas, efetivamente, o que a gente tem na frase A que não tem na frase B? O agente da passiva. Perfeito. O agente, ele está presente na frase A, mas ele não está presente na frase B. Ele foi omitido. E a gente tem uma diferença grande de figura e fundo. Quem aparece em primeiro plano quando eu falo soldados mataram um palestino? Qual a imagem que vem à cabeça de vocês? Mais de uma pessoa, né? Vários soldados. Com a arma na mão, Exatamente. matando uma pessoa. E na frase B, um palestino foi morto. Qual a imagem que é gerada na cabeça de vocês? Simplesmente morreu. Ele já está lá vitimado, né? Exatamente. São diferenças semânticas e pragmáticas muito importantes que estão por trás do uso da voz ativa e o uso da voz passiva. A opção por essa frase B, ela tem a ver com processos de pragmática e de discurso. Quando que a nossa gramática tradicional aborda questões de pragmática e discurso com a gente? Quase nunca. Ou vocês andam lendo gramáticas tradicionais diferentes de mim? Não. Muito bem. Agora, eu vou voltar para o fluxo normal. Isso foi em homenagem à Letícia e ao contexto que a gente está. Eu não tenho lado nessa história, é bom dizer isso. Eu sou muito sincero. Deixa eu ver se eu vejo o rostinho de vocês, porque é importante dizer, eu não sei quem tem razão entre palestinos e israelenses. Nós nunca vamos saber quem tem razão do ponto de vista de que nós não vivemos a situação deles. Cada um traz uma narrativa muito forte. Coincidentemente, essa notícia eu já ando com ela há muitos anos nas minhas aulas. E ela acaba sendo uma notícia extremamente atual. E, infelizmente, tragicamente atual por tudo que representa essa guerra de morte de ambos os lados. Então, eu não estou aqui para defender nenhum lado nem outro, nem para atacar ninguém. Eu só estou querendo mostrar para vocês que quem escreveu aquela notícia tinha uma intenção. Qual era a intenção de quem escreveu a notícia? Proteger qual lado, aparentemente? Exatamente. E colocar a culpa em quem foi morto. Percebem? Isso é importante demais quando a gente pensa em como a língua se estrutura e por que a língua se estrutura de uma forma ou de outra forma. Quer falar, Matheus? Pois não. Exatamente. Uhum. A quantidade. Exato, porque a quantidade de coisas que são colocadas para ele, nas costas dele, em termos linguísticos, é grande. Porque querem representar que o ato dele foi grande e grave. E meio que, lá no final das contas, parece que estão justificando o fato dele ter sido morto. E isso é chocante, né? Ou seja, não vamos defender, eu não estou defendendo nenhum dos dois lados, eu estou mostrando como quem escreveu a notícia queria que a gente recebesse a informação, como que ela queria que ela ia ser montada na nossa mente.
e de que maneira a gente acaba sendo, muitas vezes, manipulado pela forma como a informação vem. Né, Letícia? Agora, eu vou para o fluxo que eu tinha preparado para vocês. Apesar de que a gente já está dentro do fluxo. O meu propósito, então, é fazer justamente um debate com vocês sobre como a voz passiva ocorre no português brasileiro, fazendo um contraste entre uma abordagem linguística, portanto, científica, e uma abordagem da gramática tradicional, portanto, não científica. Eu tenho meus slides com os rótulos do UNB porque eu recupero das minhas aulas e também porque eu amo divulgar a minha universidade. Não se incomodem com isso, tá? Para fazer esse trabalho com vocês, depois dessa breve introdução, eu vou escolher uma gramática tradicional, porque nós, professores, devemos conhecer bem as gramáticas tradicionais para que a gente possa usá-las com criticidade, usá-las de maneira construtiva a nosso favor. Nesta aula, normalmente, eu uso 4 gramáticas tradicionais. Eu uso a do Celso Cunha, com Lindley Sintra, eu uso a do Napoleão Mendes, eu uso a do Rocha Lima e a do Evanildo Bechara. Mas eu não tenho 2 semanas, 3 semanas para dar essa aula, 6 aulas, eu tenho só 1h30. Então, eu selecionei a gramática de Cunha e Sintra, a nova gramática do português contemporâneo, que nós conhecemos muito bem, de modo geral. E na parte mais linguística, eu vou trazer para vocês, como eu já comecei a trazer agora, a perspectiva funcionalista e tipológica. Especialmente a perspectiva funcionalista, que pensa a língua como um elemento da comunicação, que pensa a língua como marcada não só por morfologia, sintaxe e fonologia, mas também marcada por semântica, pragmática e discurso. Eu tinha mandado para vocês, pedi para a Cristina mandar para vocês, o texto Português ou Brasileiro, um convite à pesquisa, o capítulo As Orações Pseudopassivas Sintéticas, do Marcos Banho. Mas eu acho que não vai dar tempo da gente chegar lá, não. De qualquer maneira, fica o texto como uma recomendação de leitura para vocês refletirem sobre um tipo específico de voz passiva, que é a sintética, que eu acho que a gente não consegue chegar nela hoje. Por favor, me interrompam a hora que vocês quiserem. Eu estou vendo só a minha tela aqui e isso me dá um incômodo, porque eu não estou vendo vocês, tá? Mas se quiserem falar, podem pedir a palavra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com uma incursão na nova gramática do português contemporâneo de Cunha e Sintra. O que esses autores vão falar sobre vozes? Lá na página 372 e 373. Abro aspas para eles sempre. O fato expresso pelo verbo pode ser representado de 3 formas. Como praticado pelo sujeito, voz ativa, João feriu Pedro, não vejo rosas nesse jardim. Como sofrido pelo sujeito, voz passiva, Pedro foi ferido por João, não se veem igual a são vistas rosas neste jardim. Ou, de acordo com Cunha e Sintra ainda, como praticado e sofrido pelo sujeito, o que eles chamam de voz reflexiva. João feriu-se, dei-me pressa em sair. Eu poderia passar um bom tempo discutindo com vocês que isso não é voz, do ponto de vista linguístico. Essa última parte do que eles chamam de voz reflexiva. Mas eu vou me concentrar em outras coisas. E vou perguntar para vocês e quero que vocês coloquem aí no chat ou podem abrir o microfone para responder. Com base nessa explicação de Cunha e Sintra, você se sente seguro ou segura para explicar o que é voz? Alguém aqui poderia me explicar o que é voz? O Ieres abriu a mão, ou levantou a mão. Pode falar. Pode. Então, para ter voz ativa, o sujeito pratica ação. Voz passiva, o sujeito recebe ação. E voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação expressada pelo verbo. Professor, eu tenho uma dúvida. E o que é voz? Você não me disse ainda o que é voz. A voz é a intenção do falante, do expressado pelo verbo, não sei. Você A entende voz? que a dificuldade vai estar em se sentir seguro para explicar o que é voz e quando ela vai ser usada, em que contexto você vai ter a voz ativa, em que contexto você vai ter a voz passiva, qual é a diferença semântica entre elas, qual é a diferença de uso delas. Esse é um ponto, mas pergunte, Géres. Então, professor,
para ter voz passiva tem que ter o sujeito e objeto direto, né? Voz? Voz passiva, uma maneira de reconhecer o objeto direto é passando para a voz passiva. Ou não? A voz passiva não tem um objeto direto. Não, eu quis dizer, tem um agente, quanto passa de voz, na transformação de voz ativa para passiva, ao meu ver, tem que implicar um sujeito, verbo transitivo direto e um objeto direto. O objeto vira sujeito da passiva e o que era sujeito vira agente da passiva. Em tese é isso mesmo que você está Professor, falando. eu tenho uma dúvida. Não Pergunte. sempre que passa essa transformação, perde-se o sentido, porque é possível mantê-lo, não é verdade? Por exemplo, o cachorro mordeu o gato foi mordido pelo cachorro. Mantém o sentido. Qual a diferença semântica dessas duas frases que você falou? Ao meu ver, manteve o sentido, ou não? Manteve o sentido básico, sim, mas eu vou te colocar uma leitura. Eu quero que você me descreva a cena. O cachorro mordeu o gato. O que você imagina? As duas eu imagino. Conta a história. Não, eu quero que você me conte essa história. O cachorro mordeu o gato. Me conta essa história agora. O que você tá... Qual a imagem que vem à sua cabeça? Aquele cachorro dos desenhos animados, Tom e Jerry. Sim, correndo atrás do gato e mordendo, correto? Excelente. Agora eu vou te provocar a outra leitura. Quero que você pense, feche os olhos, todo mundo, e pense na cena. O gato foi mordido pelo cachorro. O que você está vendo na sua cabeça? A intenção, talvez, do cachorro muda, não sei. Para mim é a mesma coisa. O pobre do gato é a vítima. O pobre do gato é a vítima e ele já está lá, ensanguentado do chão. Você já vê a coisa acabada. Há uma diferença sutil. É o contexto, né, professor? De perspectiva. Primeiro que há uma diferença de perspectiva. Quando eu falo como a frase que você colocou, vamos pegar o exemplo que você deu. Né? Ótimo. O cachorro mordeu o gato, você vê a cena do cachorro indo até o gato e mordendo ele. Concorda? Concordo. O gato foi mordido pelo cachorro, o que você está vendo na sua frente? Aquele que é colocado primeiro. O gato. Tá atacando, o cachorro, um está atacando e o outro está sendo atacado. Exatamente, o outro está sendo atacado, ou já foi atacado. Há uma diferença semântica sutil entre eles de perspectiva. E a gente vai discutir isso hoje. Esse é um ponto. Mas, voltando aqui, a minha pergunta inicial que eu fiz para vocês é: vocês todos aqui se sentem seguros para explicar o que é voz? Com essa explicação que foi dada aqui pelo gramático? Jamais, estou me sentindo meus alunos aqui agora. Estou pensando aqui o que passa na cabeça deles, né? Sim, lendo a gramática e falando assim, não, como eu vou explicar isso? Como eu tenho, que segurança eu tenho para explicar o que é voz só com essas informações colocadas assim? Com base nessa explicação de Cunha e Sintra, você entendeu que o falante opta pela voz passiva em seu discurso? E por que ele faz essa opção? Alguém aqui tinha entendido isso, que a voz passiva é uma opção? Professor, ela fica mais fácil de compreensão? Repete, por favor. Quem falou? Quem foi que falou? A Cláudia, a voz passiva, ela, nesse sentido, eu achar que o cachorro mordeu o gato, fica mais fácil a compreensão, como se fosse o ato fica mais compreensível do que eu já perceber o gato machucado? Por isso eu opto pela voz passiva? Não. A opção pela voz passiva, ela é uma opção deliberada. Vamos falar de perspectiva. Quando você tem, vamos lá, pegando esse exemplo que vocês estão trazendo é muito bom, porque tem uma hierarquia entre o cachorro e o gato, né? Então fica melhor assim. Vamos pegar esse, que esse é equivalente a João feriu Pedro, combinado? Boa. Em termos de perspectiva, o cachorro mordeu o gato. Quem aparece primeiro? Quem chama a atenção na frase? O agente. De quem que a gente está falando? Do cachorro. Percebem? Sim. Coloquem agora a outra frase que foi trazida. O gato foi mordido pelo cachorro. Quem é que aparece em primeiro plano, em primeira perspectiva? Coitado do gato ferido. Coitado do gatinho. De quem que eu estou falando? Do gato.
Em que gramática que vocês já estudaram em que isso é discutido, quando se fala de voz ativa e passiva? Nenhuma. Fica parecendo que é uma coisa meramente mecânica, de sujeito pratica ação, sujeito sofre ação, percebem? E o grande ponto é esse. Por que o falante faz a opção pela frase 1, aqui dos exemplos, ou pela frase 3? Ou por que o falante faz a opção, pegando o exemplo de vocês, o cachorro mordeu o gato, opção 2, o gato foi mordido pelo cachorro. E o cachorro mordeu o gato, ele ainda é ordem direta, né? Quando você fala o gato mordeu o cachorro, você já dá uma complicada na ordem dos fatores para alterar o produto e alterar a compreensão final, né? E aí você mudou a história. Porque vamos colocar o seguinte, Jares, né? Sim, Letícia, pessoa. Jares é o dono do cachorro, eu sou o dono do gato. O Jares vai falar, meu cachorro mordeu o seu gato porque o seu gato entrou lá em casa. E eu vou falar, o meu gato foi mordido pelo seu cachorro porque o seu cachorro é um sanguinário. Vejam só, Jares, do ponto de vista semântico, a gente está falando, no final das contas, da mesma situação. O pobre do gato está mordido. Mas o contexto que eu acho que vai dizer foi que se o gato entrou para provocar o cachorro... Percebe? Você o gato invadiu o território do cachorro, na casa dele. O Jares já assumiu o personagem, ele já está defendendo o cachorro dele. E eu vou dizer que o meu gato, ele tem direito de passear por onde ele quiser. A gente vai ter uma disputa de pontos de vista. Esse é o ponto-chave da voz ativa e da voz passiva. O gato mordeu o cachorro, o gato aparece em primeiro plano. Ele aparece como o elemento principal. É dele que eu estou falando. Quando eu coloco o meu gato foi mordido pelo teu cachorro, que é sanguinário, eu coloco o meu gato, que é a vítima, em primeiro plano e dou ênfase nele. Esse é um ponto que as gramáticas não abordam. Isso falta às nossas aulas, falta a nossa perspectiva para que a gente possa voltar àquela notícia real que não tem a ver com os exemplos que a gente está tentando criar aqui. São bons os exemplos que a gente está criando agora, né? Eu e o Jerry estamos debatendo aqui sobre o nosso gato e o cachorro dele. Então, a gente, quando olha os exemplos reais, a gente percebe que há uma assimetria entre essas estruturas, uma diferença entre elas. Há uma estrutura que aparece mais, uma estrutura que aparece menos. E a estrutura passiva, ela é deliberada, ela é uma escolha do falante. Mas vamos voltar para a gramática tradicional? E eu pergunto para vocês, isso fica claro aqui na maneira como foi abordado inicialmente pelo Celso Cunha e Lindley Sintra? Eles conseguem passar as informações de natureza semântica, que são sutis, as informações de natureza pragmática ou de natureza discursiva, que estão por trás da escolha dessas duas estruturas? Ou a língua? Definitivamente não. A língua é apresentada como se fosse um corpo morto no Instituto Médico Legal. E você vai lá e corta em partes e diz, se você olhar por essa parte aqui, você vai ter o sujeito fazendo isso. Se você olhar por essa parte aqui, você vai ter o sujeito fazendo aquilo. Mas a língua é um corpo morto em cima de uma mesa no Instituto Médico Legal? Não. Jamais. Ela é uma entidade viva, forte, que constrói a sociedade. Vamos continuar. Os autores vão dizer assim, aspas para eles outra vez. Como se verifica dos exemplos acima, o objeto direto da voz ativa corresponde ao sujeito da voz passiva. E na voz reflexiva, o objeto direto ou indireto é a mesma pessoa do sujeito. Logo, para que um verbo admita a transformação de voz, é necessário que ele seja transitivo. E o Jares falou, tem que ser transitivo direto. Por que transitivo direto, Jares? Professor, acho que está no outro slide, aqui aparece da pragmática, mas é transitivo direto porque o sujeito pratica a ação expressada pelo verbo, né? Assim, em tese. Ele é transitivo direto porque eu vou precisar de alguém que na estrutura da língua possa mudar de posição. E a gente só pode mudar de posição o objeto direto. O objeto indireto, marcado por preposição, ele está mais baixo na hierarquia. Aí a gente vai falar de estrutura de língua, que as gramáticas nem de longe vão falar. E eu precisava do meu quadro, eu precisava rabiscar para aprofundar essa questão.
Mas vamos pensar nessa perspectiva que é trazida aqui pelos autores da gramática. Imaginem vocês lendo isso e passando isso para os alunos de vocês. Pergunto, com essa explicação aqui de cima, é possível entender efetivamente o que é sujeito e objeto direto ou indireto? Eu estou vendo outro. Deixa eu ver aqui. Esse daqui... Não era esse. Então, deixa eu compartilhar a tela outra vez. Eu estou vendo outro aqui. Pessoal, você deve estar compartilhando a tela do PowerPoint e não da apresentação do PowerPoint. Eu vou compartilhar... que faz diferença. Vou compartilhar a tela inteira, porque vai o que eu estiver vendo aqui, vocês vão ver, correto? Como se verifica nos exemplos. Isso. Então, volta essa questão. Os autores mandam você olhar os exemplos e te soltam isso no colo. Eu estou falando com professores aqui, né? O objeto direto da voz ativa corresponde ao sujeito da voz passiva. Como é que a gente sabe quem virou sujeito e quem era o objeto antes? Essa é a questão. Você sabe identificar um sujeito em português? Quem que se arrisca aí? Pode abrir o microfone, por favor. Deixa eu voltar para cá para ver o que eu sei. Quem é? Cláudio, Luana. Mandava a gente fazer a pergunta para identificar o sujeito. Foi assim que eu aprendi. Mandavam fazer a pergunta. Qual a pergunta? Por exemplo, quem fez determinada coisa? É o fulano. Muito bem. Aí esse fulano é o sujeito, né? Exato. Muito bem. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. O exemplo do autor, né? João feriu Pedro. Quem feriu Pedro? João. Aí descobri que era o sujeito. Muito bem. Então, eu apanhei da minha mãe. Eu apanhei da minha mãe. O que a minha mãe fez? Te bateu. Quem é o sujeito? Eu. Quem praticou a ação? Minha mãe. Quantas vezes na vida vocês ouviram falar que sujeito é aquele que pratica a ação? Nossa. Todos os livros. E essa informação, ela é uma informação semântica ou sintática? Praticar a ação. Eu estou falando da interpretação do texto ou estou falando da estrutura do texto? Agora o senhor pegou, hein? Todo mundo caladinho. Repito a pergunta. Vocês ouviram a vida inteira que sujeito é aquele que pratica a ação. Mas, de repente, a voz passiva, ele sofre a ação. Então, ele é um sujeito ambíguo, né? Ele pode praticar ou sofrer. Não é isso? Porque a gente já vai lá, aprende lá na primeira aula, o sujeito é aquele que pratica a ação. Aí vem a voz passiva. Na voz passiva, meu gato foi mordido pelo cachorro do Jeres, tá? Vou pegar um exemplo que está rolando aqui, né, na nossa disputa de discurso, né? Poxa, mas meu gato agora, ele não praticou a ação, ele sofreu, ele foi vítima desse cachorro maldito do Jeres. Agora ficou até ambígua a frase. Então, nesse contexto, quem pratica a ação, quem sofre a ação, isso não é sintaxe, isso não é definição de estrutura sintática, isso é papel semântico, isso é outra coisa. Essa definição clássica de sujeito não serve para a gente. Não dá para a gente saber quem é sujeito só pela semântica do verbo. A gente vai precisar de outros elementos. Vamos começar a construir esses elementos juntos? Pensem comigo. Olhando a estrutura do português com os exemplos que a gente está examinando. Vamos pegar esses aqui. Vamos pegar o exemplo 1, bem aqui. João feriu Pedro. Quem vem antes do verbo? Sujeito. Muito bem. Quem controla o verbo no português? Sujeito ou objeto? Essa é uma pergunta clara ou obscura para vocês? Sujeito controla, né? Me prova isso. Bota mais um sujeito aqui. Vamos dizer que foi o João e o Jeres.
que eles fizeram com Pedro? Referiram. Muito bem, olha como é que o verbo ficou. Referiram, houve a concordância do verbo Exato. com o sujeito, né? E aí a gente está, então, identificando duas características realmente sintáticas do sujeito. Posição antes do verbo é preferencialmente ocupada pelo sujeito. E a outra característica sintática dele, ele controla a concordância verbal. Prova disso. João e Jeres feriram Pedro. Vamos fazer um teste contrário agora? Vamos dizer que o João feriu Pedro e Maria. O verbo mudou? João, como é que é? João feriu Pedro e Maria. O verbo mudou? Não, ele concorda com o sujeito. Perfeito. O outro lado, que é o objeto, ele é um complemento do verbo, ele está hierarquicamente dentro do verbo, ele não está acima, como está o sujeito. Isso é sintaxe. São duas propriedades que a gente vai identificar no nosso sujeito em português. Posição antes do verbo e controle da concordância. Controle do verbo. Isso não tem nada a ver com a definição que a gramática dá de aquele que pratica a ação ou aquele que sofre a ação. Quando os gramáticos só colocam para a gente, como foi feito aqui, que o sujeito vai para o lugar do objeto, o objeto vai para o lugar do sujeito, como é que o nosso aluno vai entender isso? O aluno fica mais confuso, né? Totalmente. Mais do que confuso, a questão perdido. Perdido, a principal questão é: para que isso serve? Por que ele tem que saber identificar sujeito e objeto? Por que ele tem que saber identificar qual é a estrutura da voz ativa e qual é a estrutura da voz passiva? Quantas vezes na vida vocês fizeram essa pergunta para vocês mesmos? Essa é a tradicional pergunta, né, professor? Professora, para que eu tenho que saber isso? Eu escuto isso todos os dias. Vocês precisam trazer para as aulas de vocês aquilo que a gramática tradicional não tem, aquilo que vocês aprenderam nas aulas de linguística. A gente tem de colocar sempre uma abordagem semântica, pragmática e discursiva para que a gente apresente as estruturas da língua não como um corpo morto em cima de uma bancada de IML, em que a gente está dissecando as partes do corpo e mostrando para o aluno apenas aquele corpo morto, como ele funciona. Olha, isso aqui é a parte do sujeito, essa é a parte do objeto, essa é a voz ativa, essa é a voz passiva. Para transformar a ativa em passiva, você pega o objeto, bota na posição de sujeito, e é isso. O corpo funciona assim. E o teu aluno fica balançando a cabeça assim, ó. Sem entender nada. Para que eu quero isso? Falta nessa abordagem tradicional as sutilezas da semântica que a gente já começou a discutir aqui. Falta, sobretudo, a perspectiva da pragmática. Em que contexto, o que eu quero colocar como tópico da minha fala? O que entra como foco na minha fala? Falta principalmente aquilo que a gente abriu a nossa conversa de hoje, a questão discursiva. Quando eu monto um texto, quando eu falo ou escrevo um texto, eu tenho intencionalidade, eu tenho recursos ideológicos, eu tenho perspectivas pessoais colocadas. Vocês viram a quantidade de ressalvas que eu fiz quando eu terminei de falar da notícia da Palestina e de Israel? A principal informação que eu quis deixar para vocês, eu não tenho lado, porque eu não consigo ter lado. Não dá para a gente ter um lado não vivendo a situação deles. A gente recebe as informações por meio de filtros. Vários filtros são colocados nas informações até que elas cheguem a nós. E é difícil a gente dizer quem tem ou quem não tem razão, com todo respeito a quem tem o seu posicionamento sobre essa situação. As informações, elas não são colocadas no texto escrito ou oral de maneira aleatória. Eu não escolhi começar a minha aula de hoje com aquela notícia à toa. Eu tive duas motivações. A primeira foi a Letícia, que me provocou em relação a esse assunto. A segunda foi que a gente vive hoje um contexto
em que essa notícia de 2015 ganha tons vermelhos muito fortes. E isso faz com que a gente pare para pensar sobre como que as informações são montadas, como que as informações são construídas para serem desempacotadas na nossa cabeça. Então, a codificação da língua não é só um mecanismo frio e calculista, como coloca a gramática tradicional ou o estruturalismo clássico, em que você só vai lá, junta os fonemas, junta os morfemas, junta as estruturas sintáticas e coloca a informação. Não, a gente tem ao lado da estrutura, essa estrutura física densa que a gente precisa entender, a gente tem uma estrutura funcional muito forte. Que elementos semânticos são trazidos por cada frase escolhida? No caso da nossa aula de hoje, da voz ativa e da voz passiva, as sutilezas de semântica diferentes que existem entre elas. Que intencionalidade pragmática tem na hora da escolha que o falante faz de uma frase ou de outra? E em que contexto ideológico aquele falante vive? De onde aquele texto foi tirado? Como aquele texto foi construído? Em que cultura? Com que recorte ideológico? Senão, a gente vai ficar olhando para a gramática tradicional apenas como uma abstração. Se a gente leva para o nosso aluno apenas a língua fria e calculista, ele não entende, quando ele for escrever ou quando ele for falar, que estruturas ele vai escolher. A nossa fala e, sobretudo, a nossa escrita, ela é muito deliberada. A gente pensa para falar, a gente escreve aquilo que a gente quer provocar no outro em termos de recepção da informação. Me interrompam a hora que vocês quiserem, ok? Vamos continuar com nossa incursão pela gramática. Tem alguma observação aí no chat que eu estou perdendo? Porque aqui eu só vejo a minha tela, desculpem. O Matheus tinha feito uma pergunta aqui, né? Ainda está valendo a pergunta, Matheus, ou já tirou a dúvida? Certo. Houve uma mordida do cachorro no gato. Perfeito. O que você está colocando não é uma estrutura de voz passiva. Porque a estrutura de voz passiva, ela segue uma perspectiva morfossintática particular. Então, o que a gente vai ver justamente agora. A sua pergunta antecipa o próximo slide. Porque o próximo slide a gente vai começar a refletir sobre como que essa estrutura é montada. Então, quando a gente coloca o cachorro mordeu o gato, o cachorro do Jerry mordeu o gato do Johnny, com todas as ambiguidades possíveis aí para sacanear o Jerry. Não sei se ele entende essa sutileza do português. Você tem uma estrutura marcada por um enquadramento verbal, Matheus. O cachorro mordeu o gato. Quando você quer alterar essa estrutura por uma razão que é pragmática e discursiva e quer colocar o gato em primeiro plano, meu gato foi mordido pelo cachorro dele, você tem uma escolha morfológica no verbo particular. Você tem uma mudança de posição do gato, que é paciente, ele vira um paciente que vai para a posição de sujeito. Então você tem muitas implicações nessa mudança e ela vem marcada por uma mudança de posição do paciente, de objeto, lá embaixo, ele sobe para sujeito. Meu gato foi mordido. Provem para mim que agora ele é o sujeito da estrutura. Em que posição que ele vem? Antes ou depois do verbo? Meu gato foi mordido pelo cachorro. Podem falar o óbvio. Vem antes. Essa é uma posição típica do sujeito. Mas é um critério ainda frágil. Mas vamos dar o outro critério que a gente estudou agorinha. Meu gato foi mordido. Se fossem meus gatos, como é que ficaria? Você mexeu no verbo. Quem mexe no verbo é o sujeito. Então, a gente tem aí a segunda evidência de que eu tenho meu gato agora como sujeito da estrutura. Primeiro, posição pré-verbal, que é sintaxe é posição, gente. Sintaxe é como que um argumento lida com o outro, tá? Isso é sintaxe. É a força de uma palavra na outra. Como elas se organizam. A gente está começando a trabalhar com uma camada, mas essa camada não existe sozinha.
Eu peguei o meu gato, que estava na posição de objeto, e subi para a posição de sujeito. Viram? Antes do verbo, e agora ele controla o verbo. Gente, é uma mudança estrutural fortíssima. E eu não tenho mais um verbo só, porque quando eu digo meu gato foi mordido, quantos verbos eu tenho? 2. Combinados para dar 1. Isso não é, do ponto de vista cognitivo, algo simples e econômico. É algo pesado, porque a gente tem mais estrutura linguística, e uma estrutura linguística que tem um verbo auxiliar e um verbo principal, e o verbo principal está numa estrutura particípio. Tem muita coisa envolvida. Esse mecanismo pesado, fantástico, que é a voz passiva, ele é um mecanismo que é usado para eu pegar o paciente, porque meu gato é paciente, né? Ele sofreu, correto? Tirar da posição lá de baixo de objeto e botar na posição aqui em cima de sujeito. Compreendem por que ele vai para uma posição mais acima na nossa língua? Quem é que manda no verbo? É o sujeito ou o objeto? Sujeito, sim. É o sujeito. Quem vem antes, quem controla a concordância. Então, a gente tem uma mudança estrutural, Matheus, para dizer que é uma voz passiva. É uma mudança de função sintática do paciente, é uma mudança de estrutura morfológica e alguém desaparece da frase. Meu gato, o que importa é que meu gato foi mordido. Você vai pagar o médico dele, o veterinário dele, Janice. Onde é que foi parar o cachorro? Eu posso parar de falar do cachorro. Percebem? Então, a estrutura passiva, ela tira alguém de cena. Lembram-se do soldado do palestino disfarçado de jornalista que foi morto? A notícia não trazia o agente. Então, há duas consequências interessantes na voz passiva, e eu já estou dentro da linguística pesada. Primeiro, na voz passiva, eu subo quem? Eu estou subindo o paciente. Meu gato foi mordido pelo cachorro infeliz dele. Segundo, meu gato foi mordido, agora você vai pagar o veterinário dele. Eu não preciso falar do cachorro, porque o cachorro não vai pagar o veterinário. O dono dele é que eu estou apontando o dedo na cara. O agente sai de cena. Ele não é obrigatório na voz passiva. Então, Matheus, respondendo a sua pergunta, a gente tem uma estruturação prototípica que é considerada, digamos assim, um modelo cognitivo para a gente construir a voz passiva. As nossas aulas tradicionais conseguem dar conta dessas questões que eu estou trazendo para vocês? Professor, teve uma época, assim, sem defender nenhum lado. Aquela vez que houve a votação a favor ou contra o desarmamento, durante a campanha houve isso aí. Não sei quem se lembra, mas eu já dava aula de gramática e eu percebi na época. Durante a campanha, a pergunta, o sujeito estava aqui. No dia da votação, eles mudaram o sujeito de lugar, lá na pergunta da urna. E muitas pessoas que iam votar sim, a favor do desarmamento, acabou votando sim a favor do armamento. Eu não sei quem lembra dessa questão que aconteceu, mas isso foi até discutido. Na época eu trabalhava com cursinho, vários alunos chegaram revoltados, porque uns eram contra o armamento, outros a favor, e eles acabaram votando ao contrário, porque durante toda a campanha falou-se uma frase. E no dia da votação, trocou-se o sujeito de lugar. Eu não me lembro a frase, mas... Cirândia, se você recuperar essas frases, eu vou ficar muito feliz, porque você está trazendo uma questão que, para mim... Faz tempo, tem o quê? Uns 10 anos isso? Eu acho que sim. Ilustra muito fortemente que o que a gente está discutindo aqui, quando a gente fala de voz passiva, são escolhas deliberadas de quem está falando. A voz passiva, ela não é uma estruturazinha que está ali para a gente botar na gramática e o aluno identificar o agente da passiva e saber... Não, ela é uma escolha deliberada. E alguém até hoje eu me pergunto, professor, isso foi proposital para confundir as pessoas que estavam votando, ou foi só porque realmente mudaram por mudar, esperando que todos fossem ler?
Esse é um tema para TCC ou para mestrado, no mínimo, porque é uma Eu situação vou bem recuperar interessante. essa frase, eu vou procurar Recupere. essa frase Tá bom. no meu Volta material. aqui. Dionei, a Letícia fez uma observação aqui no chat. Deixa eu ver aqui o chat. Assim aparece a tela de vocês quando eu faço essa troquinha rápida? Tá. Quando você fala João estuprou Maria, ou joga na passiva Maria foi estuprada por João, você ainda tem uma relação gramatical entre constituintes da frase. Mas quando você diz o estupro de Maria, você transforma uma ação numa coisa, num nome ainda mais macabro, a morte do palestino. Perfeito. A relação que você está trazendo, Letícia, eu tenho até que horas hoje? 9h30 ou 9? Até às 9. 9. Então eu vou correr porque eu quero chegar justamente nesse debate que a Letícia já está antecipando, que é como você vai criando uma outra história e alguém sai de cena. Quando você coloca João, um homem, estuprou a Maria, você coloca toda a responsabilidade nele, todo o foco nele, no que ele fez. Quando você coloca essa inversão, Maria foi estuprada por João, você já começa a tirar o João de cena. Ao ponto de que eu posso falar, Maria foi estuprada, corre com ela para o hospital. O agente tem uma frase, não vou mostrar para vocês, na voz passiva, o agente vai caindo do mapa mental, ele vai saindo de cena. Ao ponto de você falar, o estupro da Maria deixou todo mundo chocado. Cadê o agente? Percebem? Então, há escolhas dos falantes por uma estrutura ou por outra. E esse é um ponto que a escola precisa trazer para o debate. Não é uma questão só de você identificar morfologia, sintaxe, semântica. Não. Onde está o discurso, onde está a pragmática e onde estão as sutilezas semânticas que uma estrutura, em frente a outra estrutura, acaba por provocar. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro, então, para ver se eu consigo chegar aqui no que mais à frente. A expressão da voz passiva vem na sequência na gramática que a gente está analisando. Os autores Cunha e Sintra vão dizer: exprime-se a voz passiva com o verbo auxiliar ser e o particípio do verbo que se quer conjugar. Pedro foi ferido por João. Com pronome apassivador ser e uma terceira pessoa verbal, singular ou plural, em concordância com o sujeito. Não se vê uma rosa nesse jardim. Pessoal, essa estrutura da voz passiva sintética daria 2 aulas. Eu certamente não vou conseguir chegar nela. Prometo que a gente pode fazer um encontro depois, tá bom? E os autores vão tentar vender essa informação de concordância. Não se vê rosas nesse jardim. A pergunta que eu faço agora, antes de continuar, na voz passiva, o verbo continua transitivo? Já se fizeram essa pergunta? Vocês podem responder aí no chat. Sim, não, não sei. Fiquem à vontade. Na voz passiva, o verbo continua transitivo? Podem abrir o microfone. Variou, mas você acha que ele continua tendo a obrigação de você ter 2 argumentos nele? Vamos pegar os 2 exemplos dos autores. João feriu Pedro. Eu sou obrigado a falar dos 2. O cachorro mordeu o gato. Eu sou obrigado a falar dos 2. Vamos fazer agora a voz passiva. Pedro foi ferido por João. Meu gato foi mordido. Pode levar para o hospital e a conta é sua. Eu sou obrigado ainda a falar do agente na segunda opção? Não sou. Existe uma diminuição da quantidade de argumentos obrigatórios na estrutura passiva. Isso coloca muita força em quem assume a primeira posição, em quem aparece em primeiro plano. Esse é um ponto que as gramáticas não abordam também. Outra questão, ainda em relação a essa estrutura. Na oralidade, vocês usam a voz passiva sintética com a concordância? Por exemplo, vocês costumam dizer não se fazem mais filmes como antigamente? Ou vocês falam, não se faz mais filmes como antigamente?
bem difícil, né? A gente usar essa voz passiva aí, né? Com a concordância, né? Uhum. Essa frase pode ser usada em vários contextos. Não se faz mais carros como antigamente, não se faz mais roupas como antigamente. A gente é uma estrutura que a gente adora usar para falar de uma coisa que perdeu qualidade. E vocês podem botar o objeto, a coisa que vocês quiserem aí. Eu que pergunto se vocês costumam dizer não se fazem mais ou não se faz mais. Essa é a minha questão. Aqui, você quer dormir? Sei lá, Eu falo, não se faz. Ou não faz mais, né? Bem observado, Matheus. Muito bem. Professor, só um adendo, você falou a respeito dos gramáticos, né, não trazer essa abordagem. A minha irmã está aqui escutando comigo e falou assim, fala para o professor então fazer uma gramática que a gente compra. Sabe por que na verdade a gente estuda para concurso e aí chega na hora do concurso e fala, meu Deus, agora o que é aqui? Eu tenho que fazer tanta coisa para fazer e não sei onde eu paro. Pois é, esse aqui é o grande ponto, Cláudia. A gente precisa de saber ler gramáticas. Esse é o grande ponto. Não existe uma gramática que vai dar conta de todas as questões. Eu costumo falar, e quem foi meu aluno sabe disso, a gente precisa, como professor, saber ler a gramática tradicional, a gramática mais normativa ou menos normativa, a gramática histórica, Said Ali, Ismael Coutinho, as gramáticas pedagógicas, as que são feitas para serem usadas na escola, as gramáticas dos linguistas, que são várias. Então, ali, se eu pegar aquela parte ali, debaixo da minha estante, todinha, são gramáticas de diversos tipos. De diversos tipos. Então, não existe uma gramática que dê conta disso. Nós, professores, pesquisadores, devemos ter em mente essa questão, que a gente não tem uma gramática que vai dar conta de todos esses elementos. A gente precisa ter um conhecimento que a universidade deveria nos dar, em termos de conhecimento científico, linguístico, para lidar com essas estruturas, para ir além delas. Lembrem-se que quando eu comecei a nossa aula de hoje, eu falei que quando eu dou esse assunto na escola, na universidade, eu falo do Celso Cunha, que é o que a gente está abordando, eu falo do Rocha Lima, eu falo do Bechara, eu falo do Napoleão Mendes de Almeida. Então, eu escolho 4 gramáticas tradicionais de tipos diferentes para mostrar para os alunos as lacunas que elas têm. E eu não escolhi 4 quaisquer gramáticas, porque todo mundo aqui, em algum momento da vida, já ouviu falar de Celso Cunha. Todo mundo aqui, em algum momento da vida, já ouviu falar de Rocha Lima. Os mais antigos já ouviram falar de Napoleão Mendes de Almeida e acham que é um deus. Se eu tivesse trazido hoje para vocês Napoleão Mendes de Almeida, a gente ficaria aqui 1h30 falando só dos erros dele em relação a esse assunto, na parte que ele traz esse tema. E aí a gente precisa ter uma autonomia de pensamento, que é dado pela ciência, para poder ler com criticidade todas essas gramáticas e escolher e saber lidar com elas para elaborar uma aula em que o nosso aluno entenda por que ele tem um professor de português na frente dele. E os principais concursos não vão te cobrar a identificação do agente da passiva ou da voz passiva, mas vão te cobrar a sutileza que existe entre usar uma estrutura ou usar a outra estrutura. Que efeitos uma estrutura tem frente a outra estrutura. Mas eu entendo, a gente tem a ansiedade de tentar achar uma gramática salvadora, mas são várias que a gente vai precisar usar de vários tipos diferentes. Eu fiz esse comentário porque, no caso, a minha irmã ela é formada em História, né? Uhum. Aí ela não leciona ainda. E você, não, a gente tem que fazer várias pesquisas para chegar a um resultado, né? No meu caso, por exemplo, eu me lembro que quando estudante do magistério ainda, eu fiz muita análise sintática e morfológica. Eu nunca fiz tanta análise sintática e morfológica separadamente, classes de palavras, e isso nunca fez sentido nenhum na minha cabeça. Aí fui fazer faculdade de letras, a minha faculdade era uma porcaria. Então, ou seja, hoje eu tenho deficiência em alguns conteúdos e eu sinto imensa dificuldade de compreender, porque, assim, não tem ali especificamente um professor como o senhor, por exemplo, olha, é isso, é aquilo. Aí, às vezes, eu leio e não entendo. Eu falo, gente, eu não vou aprender português. Como é que eu vou dar português para os outros? Esse é um ponto muito chave, Cláudia. Esse compartilhamento, houve uma divisão em caixinhas, né? Essa divisão em caixinhas é o principal erro
que a escola comete, que a gramática acaba cometendo? Separa a morfologia, separa a sintaxe, separa a semântica, separa o texto, quando, na verdade, a língua ela não é aprendida assim. Quem aqui aprendeu quando criança... vamos hoje, eu vou ensinar, Matheus, você é meu filhinho de 1 ano, eu vou te ensinar os fonemas do português. Vou começar pelas vogais. A, E, I, O, U, E, O, I, Pronto, já te falei os 12 fonemas. Repete comigo, meu filhinho. Agora eu vou te ensinar as marcas de plural do português dos substantivos, tá bom, meu filhinho? S e S. Vamos lá, repete com o papai. Quem aqui aprendeu português assim? Ninguém. A gente aprendeu português como? Ouvindo frases completas dentro de um contexto completo, complexo, cheio de informações, sentimentos, valores, cultura. A gente aprende língua assim, de maneira natural. Mas quando a gente chega no ensino tradicional clássico, o que a gente faz? A gente pega a língua e quebra em vários pedaços, pega a língua e bota em cima da mesa, corta os pedaços. Desculpem a minha analogia com o IML, mas o ensino tradicional, ele habitualmente faz isso. E aí nós, alunos, ficamos assim, horrorizados com aquele tanto de pedaço de coisa para a gente decorar e não entender por que a gente tem que saber o que é sujeito oculto, composto, simples, indeterminado, sem entender em que eu vou usar e como isso funciona de verdade na língua. Esse tema da voz passiva é um carro-chefe para a gente falar de todas as camadas importantes de como a língua se estrutura. Vamos lá. Oi, Dionei, deixa eu comentar uma coisa aqui. Você falando aí da voz passiva e tudo mais, né? E comentando também para quê, por quê, né? A gente se pergunta para quê, por que estamos ensinando isso, por que os alunos perguntam por que a gente aprende isso, né? E aí uma questão que eu tenho observado nas minhas pesquisas, né, nos trabalhos que eu venho orientado e enfim, né, na minha prática, é que a voz passiva nos textos, por exemplo, de orientação argumentativa, ela se configura, por exemplo, uma estratégia de impessoalização do discurso, por exemplo. E é uma coisa que não se fala. Né? Assim como existem várias outras, a gente trabalha no IF com a graduação e ensino médio, a gente trabalha muito com o texto dissertativo, né? A gente conversou, a gente discutiu isso por muito tempo, né? Sim. Assim, existem várias estratégias e os alunos não conseguem enxergar. Eles não conseguem fazer esse link, né? Porque eles foram tratados dentro dessa caixinha de só olhar o ângulo dessa gramática que eu estou trazendo para vocês, que é uma coisa muito seca, muito fria, não tem uma relação concreta. Por que isso tem que ser ensinado? É interessante observar também, Cris e Dionei, que essa estrutura de voz passiva ela é usada no inglês em textos científicos. It was used in order to achieve papapá. It was done. Então, é uma estrutura que é usada para impessoalização. Né? E eles usam até com objeto indireto. É mais complexo ainda do ponto de vista estrutural. Bem observado. Bom, deixa eu continuar aqui com essa história de expressão, né? Como é que se monta a voz passiva de acordo com a gramática? O verbo auxiliar ser, o particípio que se quer conjugar. Pedro foi ferido, ou com pronome passivador, como a gente viu. E nas formas da voz passiva, aí vem uma questão que aparece nas gramáticas e que a gente nunca parou para pensar no real efeito que ela tem. O particípio concorda em gênero e número com o sujeito. Então, vejam, a gente passa por isso na gramática. Ele foi ferido, ela foi ferida, eles foram feridos, elas foram feridas. Ora, a concordância em gênero A e em número S é típica de qual classe, turma? Nomes ou verbos? Os verbos levam o gênero A, é o adjetivo, é o substantivo. Correto?
Então, não são os verbos que passam por isso. Os verbos não têm gênero A. Os verbos não têm número S. Quem tem gênero A é menino, menina. É lindo, linda. São os nomes. São os substantivos. São os adjetivos. Mas quando a gente pega essa estrutura da voz passiva, que tem dois verbos funcionando como um, o verbo ser e o verbo no particípio, a gente vai encontrar marcação de substantivo no verbo. Já tinham parado para pensar que na voz passiva é isso que acontece? E essa informação que a gente tem aqui, vamos pegar o quarto exemplo. Elas foram feridas. A gente tem feridas o A, que marca gênero feminino, e a gente tem o S, que marca plural de substantivo, mas essas duas marcas estão num elemento que é verbal. Ele é um verbo aqui. Ele está dentro de um composto da voz passiva. Quando vocês estudaram na escola, que verbo também tem gênero A e número S? Me digam. Nunca. Nunca. E aí a gente vai se perguntar, a voz passiva ela é tão diferenciada que o sujeito, elas aqui, o quarto exemplo, ele tem 4 marcas na estrutura verbal. Foram. Está no plural por quê? Lembram-se da sintaxe que a gente falou mais cedo? Quem é o sujeito de foram? Elas. Elas. Foram, está na terceira pessoa. Por quê? Não fui eu, não fui. Não foi tu que foste. Foram, está na terceira pessoa, concordando com quem? Com elas. Achamos aí 2 marcas, concordam? Número e pessoa, correto? Vamos para feridas agora? Feridas está no feminino por quê? Podem falar o óbvio. Com elas. Feridas tem S no final por quê? Plural. Vocês estão percebendo que na voz passiva a estrutura tem 4 marcas de concordância com o sujeito? Vou pular a próxima questão. Na voz passiva não se usa o imperativo. Por quê? E aí volto para o Jeres. Jeres, você falou que semanticamente era a mesma coisa. E aí eu vou te perguntar, por que na voz passiva a gente não pode usar o imperativo? Se teoricamente é a mesma coisa. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Olha aí, eu botei aspas e botei a página. Isso aí está na própria gramática. Imagina um aluno, você já é professor, já tem mestrado. Imagina um aluno, lá na educação básica, abrindo a gramática para estudar e se deparando com isso. O que o imperativo significa? Que modo é esse? É o modo da ordem, né? Digam, falem! O que eu estou fazendo agora? Dando ordem. Né? Dando ordem, não, estou fazendo um pedido, gente, que eu quis dar uma ênfase para criar um imperativo. Mas eu vou te dar um conselho. Estuda mais a gramática da tal e não a gramática tal. No conselho também a gente usa o imperativo, tá, gente? Tá. Quando a gente está dando uma ordem no imperativo, tem como usar a voz passiva? Acho que não. Não, porque a ação precisa ter concretude, precisa ser realizada. Exato, garoto. Então aí volto para você. E o imperativo precisa de uma ação que vai acontecer. Na voz passiva não tem mais ação. Volta para aquela questão que você colocou mais cedo. E eu vou dar um nó na cabeça de vocês, mas é importante dar esse nó para a gente desfazer. O cachorro mordeu o gato. Fechem os olhos. Eu vou falar a frase de novo. O cachorro mordeu o gato. O que vocês estão vendo? Me descrevam a cena. O cachorro mordendo. Muito bem. Fechem os olhos de novo. Meu gato foi mordido pelo cachorro do vizinho. O que vocês viram?
Um gato desesperado. O gato na ação. O gato Né? sofrendo a ação ou já ensanguentado lá no chão. Percebem? Professor, mas Sofrendo o a fato não é o consequência mesmo? da ação. Geres, eu não estou dizendo que o fato, eu não estou dizendo é que o o fato não mesmo. seja o mesmo. Eu estou te chamando a atenção para a constituição aspectual do processo. Que imagem que se cria em o cachorro mordeu o gato? Você imagina a cena. Mas se Do fosse cachorro indo um até o cachorro gato. machucado, um cachorro ferido, e o gato seja superior ao cachorro. Sim, Aí aí muda o você sentido. está contando, claro, aí você está Mas contando outra então, igual história. você falou Aí que meu você tá cachorro era falando- maldito, você adjetivou, aí mudou o sentido, porque você adjetivou. Mas o Perfeito, fato do mas- cachorro mordeu o gato, ou o gato foi mordido pelo cachorro, ao meu ver, é uma paráfrase. Ao meu ver. Não. Não é paráfrase no sentido de que não é exatamente a mesma coisa que sentido eu se imagino. manteve. O sentido básico se mantém, é óbvio. O resultado é o mesmo, Jairus. Eu não estou dizendo que o isso. sentido básico foi mudado. Em nenhum momento eu disse que o sentido básico foi alterado. O sentido básico, o sentido elementar, ele continua lá. Mas em que medida a gente tem uma sutileza semântica? Não, eu entre entendi o uma e senhor outra? falando, professor. Eu entendi assim, posso estar errado, claro. A ordem interfere se o termo é mais ou menos enfático. Quando vem primeiro, é mais enfático. Quando vem depois, menos enfático. Em quem recai a ênfase, quem vira o tópico. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro, essas são perspectivas que vão além da semântica. A semântica básica é a mesma, mas do ponto de vista de resultado e de quantidade de ação que a gente enxerga em uma e outra, há diferença. Esse é um ponto em que a gente deve se bater, na sutileza de diferença semântica que tem entre elas. Do ponto de vista de o que eu construo de imagem, de figura e fundo, sai dessa sutileza semântica e vai para a força que você colocou agora na sua outra interpretação, que para mim é muito válida, que é do ponto de vista da ênfase. A ênfase é a perspectiva de quem vira tópico. De quem que eu estou falando quando eu falo a primeira frase? O cachorro do Jerry mordeu o meu gato. De quem que eu estou falando, pessoal? Professor, a contrariedade faz parte da lógica. Eu não entendi a sua observação. O discurso, desculpa. aquilo que pode significar outra coisa na perspectiva do gato ou do cachorro, pode ser uma contrariedade semântica. Sim, mas então, a minha pergunta é... Eu estou fazendo uma pergunta sobre tópico. Qual é o tópico da minha conversa? Quando eu começo a falar assim, o cachorro do Jerry mordeu o meu gato. Qual é o tópico? É o cachorro do Jerry e o que ele causou. Por que a gente está falando do cachorro do Jerry? Tem algum motivo para a gente falar dele? Ok. Isso está claro para você, Jerry? Eu vou falar que sim. Não. A questão é essa. Qual é o tópico? O tópico é a informação que eu estou trazendo em primeiro plano. Isso, é porque eu sei que no discurso jornalístico, por exemplo, eles usam a voz ativa ou frases nominais para chamar a atenção. Por exemplo, cidades, ônibus foram incendiados. Então, aí você chegou na mudança não que eu quero falou quem fazer. é o agente da passiva. Perfeito. E aí eu volto para o mesmo exemplo concreto que a gente está lidando aqui, que a gente está no debate sobre o meu gato e o teu cachorro. Né? A gente criou uma historinha. E essa historinha é muito válida. Porque agora... Tá bom, professor, desculpa qualquer coisa. Eu só tô não. expressando. Foi a primeira aula que eu expressei de todas, tá? Eu peço desculpa à turma também. Desculpa. Mas para mim é a mesma coisa, Não, por favor. Eu acho que há uma questão aí... você não precisa pedir desculpas, você não está fazendo nada de errado. Então, o que eu estou querendo trazer agora é o contraste entre os exemplos. Ok? Então, agora a gente já mudou de plano. Eu já saí do plano da diferença aspectual básica, porque tem uma diferença aspectual básica entre a primeira e a segunda. Não vou nem mais colocar ênfase aí. Eu quero trazer para o outro plano, que é tópico, de quem que eu estou falando. E você acabou de ilustrar o que eu estou falando a partir de outros dados que você trouxe.
quando você abre o jornal e tem lá ônibus foram incendiados ontem à noite, né? 30 ônibus foram incendiados ontem à noite. Você já me trouxe o exemplo que eu queria chegar com a nossa história, a nossa pequena história, que é, quando eu falo o cachorro do Jerry mordeu o meu gato, eu estou falando mal do seu cachorro. Eu botei ele em primeiro plano. Ele é o meu tópico, né? Vândalos incendiaram ônibus. De quem que eu estou falando? Dos vândalos. Mas se eu faço a voz passiva, meu gato foi mordido pelo teu cachorro, de quem que eu comecei a falar? Do meu gato. Eu coloquei o meu gato em primeiro plano. Quando você abre o jornal, no exemplo que você trouxe, que é ótimo, 30 ônibus foram incendiados na cidade ontem à noite, de quem que você quer falar? Para onde vai realmente a ênfase da informação que você quer construir na cabeça do falante? Para o ônibus, e não mais para o vândalo. Esse é um ponto da pragmática. Esse é um ponto de quem é que se torna tópico da conversação e por que que eu escolho um tópico e não outro. Percebem? Aí é onde a gente entra num espaço maravilhoso que a gente tinha que O nosso trabalho tem que ser para levar o aluno a pensar sobre aquilo que ele ouve e aquilo que ele lê. O que estão dizendo para ele? Que mensagens estão passando para ele? E o debate sobre esse tema de voz ativa e voz passiva não pode ser só um debate de estrutura. Não pode ser um debate só de quem é que agora se tornou sujeito, quem passou a ser agente da passiva. O verbo saiu da forma ativa para a forma passiva, que agora eu tenho um verbo auxiliar, eu tenho a forma do particípio. A gente é capaz de falar de todas essas estruturas. Eu tenho, na sequência da aula, tudo isso montado para trazer para vocês, para responder a várias perguntas que não são respondidas pela gramática tradicional. Mas o que meu aluno merece saber além disso? Muito além de saber que eu tenho essas duas opções, quando que ele vai usar uma estrutura, quando que ele vai usar a outra estrutura, que efeitos uma estrutura causa, que efeitos a outra estrutura causa, ou, dito de outra maneira, que história é contada quando eu escolho uma forma e não outra? Como assim que história é contada? Cada um aqui de nós conta uma história. Cada um aqui conta uma maneira de ver o mundo. E a gente vive dentro de uma sociedade, a gente vive dentro de um espaço cultural, a gente tem as nossas marcas culturais. A Letícia trouxe um tema que entra muito nessa aula. Maria, o João estuprou a Maria. Me digam quantas vezes vocês veem essa notícia no jornal. Agora eu vou fazer a outra. Maria foi estuprada. Tantas mulheres são... 3, 4 mulheres são mortas por dia no Brasil. Essa é a estrutura que a gente vai ver nos jornais. E aí eu não estou mais inventando um exemplo. Esse é um exemplo real. É tão real, Dionei, que você estava falando aí, quando entrou esse exemplo, eu busquei aqui no meu arquivo um trabalho de iniciação científica que eu orientei, acho que tem uns 3 ou 4 anos, não estou me lembrado, mas eu busquei aqui, que o aluno ele fez um levantamento de manchetes de jornal sobre violência contra a mulher, população negra e LGBT. Foi uma iniciação científica do ensino médio, para você ter um... E aí uma coisa que foi muito interessante que a gente constatou é que, assim, a maioria das manchetes, quando vai tratar de casos de violência contra a mulher, sempre é na voz passiva. Aqui, eu estou até com o arquivo aberto, só para vocês... Aqui, só para dar uma... Aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui, ó. Mulher é espancada e pede ajuda por WhatsApp para a polícia que prende rapaz. Essa é a manchete. Aí você vê só a mulher, que é o paciente da estrutura, colocada na sentença, e o agente, ele desaparece.
Porque deliberadamente, nesse contexto, ele não é obrigatório do ponto de vista estrutural. A pergunta que eu fiz mais cedo, na voz passiva continua transitivo? A resposta é não. Tanto não que se torne intransitivo que você só pode falar do sujeito, você não é obrigado a falar do agente mais. Então, acaba sendo uma estratégia para tirar de cena o agente. E esse é o tema que eu queria trazer para vocês, que era para desenvolver mais ainda na aula com outros exemplos. Deixa eu ilustrar isso que Cristina está trazendo com uma propaganda. Não vai dar para a gente ver tudo que eu tenho armado aqui para vocês, não. Essa propaganda aqui. Observem aqui essa propaganda. Está a minha tela aparecendo para vocês? Sim. Então, essa é uma estrutura, e o inglês ele é muito par e passo com o português. Então, o cartaz originalmente diria assim: quantas mulheres são mortas por homens a cada ano? Quantas mulheres são estupradas por homens a cada ano? Quantas mulheres são agredidas por homens a cada ano? Parem de falar, de fazer da conversa, da discussão sobre violência contra mulheres, uma discussão passiva. E aí, qual é a estrutura que se coloca no lugar da passiva, que é igual a passiva do inglês é igual ao do português? Quantos homens matam mulheres por ano? Quantos homens estupram mulheres por ano? E quantos homens violentam mulheres por ano? Isso aqui foi uma propaganda da Marcha das Mulheres de Sydney. Então, essa propaganda ela é muito representativa desse debate que a gente está fazendo aqui agora. A gente tem duas estruturas concorrentes. A estrutura ativa e a estrutura passiva. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do tema que a Cristina trouxe agora, que a Letícia trouxe mais cedo, que é um tema que eu abordo muito nessa aula de voz passiva, a violência contra a mulher é muito colocada no plano da mulher, que vai para tópico, na voz passiva, e muitas vezes ela é estruturada todinha em torno dela. E o agente, ele vai saindo de cena, indo para a posição de agente da passiva, que é uma posição de adjunto. É uma posição não obrigatória. E ele vai caindo no mapa mental de quem fala sobre o tema. Então, quando vocês colocam, façam uma pesquisa básica no Google, colocando estruturas, procurando notícias de violência contra a mulher, vocês vão encontrar a maioria das notícias em voz passiva, colocando a mulher como tópico. E um efeito disso, secundário não, um efeito talvez primário, é tirar de cena quem de fato provocou aquela violência. E aí a gente não está mais na semântica sutil, não está mais na pragmática, a gente está no âmbito do discurso. A gente está no âmbito de como a sociedade funciona. Que ideologias existem na nossa sociedade para falar a coisa de uma forma ou de outra. E para terminar, porque meu tempo está acabando, eu pergunto para vocês, professores e professoras, quando é que a gente discute essas questões em sala de aula dessa maneira? Quando a gente pega a gramática, a gente tem condições de, na gramática tradicional, chegar nesse tipo de debate com o nosso aluno para que ele saiba ler e escrever com propriedade, autonomia e sabendo o que ele está lendo, sabendo por que ele está usando a estrutura de uma forma ou de outra, ou a gente fica ainda no mundo do estruturalismo, em que a gente disseca a língua em cima de uma mesa de autópsia e separa morfema, função sintática, a semântica é mais ou menos. A gente não precisa nem falar dela porque acaba que a gente acha que é irrelevante. E quando que a gente, de fato, fala de como que o discurso é usado no texto escrito e no texto oral, e quando que a gente faz o nosso aluno pensar sobre todas essas questões, se munindo da parte estrutural junto com a parte funcional. Em nenhum momento eu deixei de falar para vocês hoje de morfologia e sintaxe, se vocês pararem para pensar. Eu falei de gênero, falei de número, eu falei de concordância, eu falei de posição do sujeito, e se eu tivesse mais umas 5 aulas, eu ia mostrar para vocês como cada camada dessa funciona e está interligada para a gente construir a nossa língua.
Isso o nosso aluno precisa saber. É isso que o nosso aluno precisa entender. Ele precisa ver a língua com toda essa força que tem a parte estrutural, mas também com a parte da construção do sentido, da sutileza do sentido, da ideologia, do trabalho, da cultura, de como que a sociedade molda a língua para criar um palestino que morre, ou um palestino que foi assassinado, um soldado israelense que mata, ou um soldado israelense que foi ferido gravemente. A gente eu vou fechar com essa imagem, porque eu fico muito chocado com as notícias que vêm de lá. É aterrador para nós que somos humanos, que não queremos a morte de ninguém, ver pessoas que estão se matando e estão morrendo, e as informações vão chegando para a gente, e a gente vai, muitas vezes, pegando um lado ou outro, só com pequenos fragmentos do mundo. Enfim. Obrigado, gente. Eu queria agradecer imensamente a Maria Cristina, a todos vocês aqui que participaram, que colocaram no chat, que abriram o microfone. Fico muito feliz. E o tempo voa. Eu queria mais umas 4 horas aqui debatendo, porque tinha muita coisa para falar para vocês hoje. Obrigado. A gente também queria. A gente também queria. Gente, então assim, Dionei, não tem nem o que dizer, né? Eu tô aqui comentando, o Arthur tá aqui escutando a aula. Que legal. Aí, que honra. Aí eu tô falando aqui, tá vendo, Arthur? Tá vendo? Ele, tô ouvindo. Então, assim, é um prazer a gente sempre ouvir. Eu falei, olha, eu já escutei essa aula acho que umas 2 ou 3 vezes, ou até mais, não me lembro. Assim, já tive essa aula e sempre a gente aprende uma coisa nova, algo diferente para levar, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a você, tá? Agradecer a todos que estão aqui e dizer, assim, que na próxima... hoje foi a última aula, né, do curso, essa parte, assim, não é teórica, porque não dá para dizer que é teórica, mas, assim, essa parte de discussões. E aí eu vou... E aí vocês vão elaborar a sequência didática, como eu expliquei na semana passada, e aí a gente retorna para compartilhar, para conversar sobre, né, para a conclusão do nosso projeto no dia 29 de novembro, tá bom, gente? Daqui a um mês. Que legal, tá, gente. Okay? Parabéns pela iniciativa, professora Maria Cristina. Eu tenho muito orgulho de você. Obrigado pela presença, professora Letícia também. E professores aqui que estão presentes, professor em formação, Matheus. Gente, que honra. É muito bom falar para professores, é muito bom falar para pessoas que estão na sala de aula ou que querem ir para lá, porque é um lugar muito privilegiado. Nós somos privilegiados de poder trabalhar com a formação, sabe? Então vamos abraçar isso, porque a nossa carreira é linda, linda, linda. Eu não falo isso porque eu comecei ontem, não. Já comecei desde 96 como professor, e tenho muito, muito orgulho, muito prazer de estar na sala de aula e de estar hoje com professores aqui, podendo compartilhar um pouquinho, né, das nossas angústias, né? Nós temos muitas angústias, mas a gente tem algumas soluções dadas pela linguística, dadas pelas nossas formações. E muito obrigado, parabéns pela proposta de extensão. Parabéns. Obrigada. Letícia? A Denise também tinha levantado a mão? Eu tenho 2 coisas para falar. Primeiro é o seguinte, eu tô acompanhando um movimento muito interessante do Correio Brasiliense, que, diante de tantos casos de feminicídio, eles resolveram fazer uma reciclagem dos jornalistas para fazer como abordar em notícias de feminicídio. Tá? Então, e eles estão fazendo oficinas, reciclagem e tal, e os efeitos disso já começaram a aparecer. Eu encaminhei até para a Cristina, depois eu vou te encaminhar também, Dionei. Por favor. São notícias que, por exemplo, eles falam de um sargento da PM tentou matar a mulher. Ele dá nome, endereço, idade do sargento e apaga a mulher completamente da notícia. Então, ficou uma estrutura muito interessante. E é uma estrutura que incomoda, Letícia, porque se eu viro para vocês agora e falo assim, homens matam mulheres por ano no Brasil, 1.500 mulheres por ano no Brasil, como é que vocês vão se sentir?
A gente Aí ouve vai ter um que vai aparecer. Nem todo homem, professor. Exatamente. Não pode A gente generalizar. fala assim, 1.500 mulheres morrem por ano no Brasil. Vocês vão botar lá na internet e vão encontrar esse dado. Infelizmente, esse é o dado. A gente tem quase 4 mortes de mulheres por dia. Então, o choque tem que vir daí, dessa mudança de perspectiva. Eu vi ontem uma reportagem do DFTV que eu elogiei muito em casa enquanto almoçava. A Rita Yoshimine, ela vai falar vai falar de centros que acolhem mulheres que são agredidas pelos companheiros. E ela colocou a reportagem quase toda falando dos homens em primeiro plano. Eu achei isso fantástico, porque coloca o agressor em primeiro plano, coloca o dedo na cara de quem cria o problema efetivamente, e você começa a mudar o foco. O foco não é a mulher. E protege as vítimas que estão escondidas ali. Exatamente. Né? E, sobretudo, da importância que é esses centros de recuperação das mulheres que recebem os homens agressores para mudar a perspectiva da sociedade. Aí a gente vê uma mudança de abordagem da maneira de trazer a notícia e você começa a olhar para o problema real. Enfim, eu fico extremamente lisonjeado de ter podido compartilhar esse pequeno espaço com vocês. Tenho o maior prazer depois em passar o material, sim, eu compartilho com o maior gosto. Tá. Professor, só uma segunda coisa que eu quero falar é o seguinte, essa aula ela é muito legal, não só olhando para o professor e para o quadro, como também olhando para a turma. Tá? Nesse sentido, eu quero agradecer ao Matheus por ter deixado a câmera dele ligada, porque a reação do Matheus, cada vez que ele falava, ele arregalava o olho, ele colocava a mão na cara, ele mexia devagarinho com a cabeça, concordando. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Olha, isso daí para mim é tudo. Por isso que eu saía daquela tela e vinha para essa aqui meio dividindo, porque o ruim do online é isso, né? Tem o lado bom que a gente consegue chegar a várias partes do Brasil, a gente se salvou muito, né? Durante o período da pandemia com online, mas você falou tudo, assim, ver a carinha de vocês, ouvir a voz de vocês, ouvir as reações, isso não tem preço. E se a gente está na sala de aula, aí a panela ferve, né? É outro nível, gente. Vocês numa sala de aula, a gente trabalhando ali naquela tensão boa e de construção, é outra coisa, né? Então, o Matheus vai chegar a esse ponto daqui a pouco, quando eu for para o professor, e os outros professores que estão aqui sabem do que eu estou falando, porque a sala ferve, né? É um espaço em que a gente coloca para ferver e as coisas, né, andam de maneira muito diferente. Obrigado pela participação de vocês, por terem topado participar. Não era palestra, não era conferência, é aula. Uma aula é diálogo o tempo todo, e vamos lá, e vamos colocar os pontos, os conflitos, é normal, não tem nada demais, nada aconteceu aqui fora da normalidade, viu, Jeres? Tudo é normal aqui, a concordância, a discordância, para mim é ótimo, vamos embora. Então, gente, é isso, viu? Um beijo para vocês. Até dia 29 de novembro a gente se encontra novamente. Eu estou ansiosa para ver como é que vai ser aí o resultado aí das nossas discussões, tá bom? Foi um prazer, agradeço imensamente, professora Maria Cristina, professora Letícia e todos os professores aqui presentes. Muito, muito obrigado pela acolhida de vocês. Tá bom. Tchau. Tchau, gente.